uma alteração em alguns circuitos dopaminérgicos. No caso do Parkinson, você falou na nigrostriatal, TDAH a gente vai um pouco mais para as vias mesolímbicas, né, e mesocortical. Mas o neurotransmissor afetado também é a dopamina. O que os medicamentos hoje... Primeiro, assim, um pouquinho da neurobiologia do TDAH e qual que é a lógica da intervenção farmacológica hoje dentro do TDAH. Sim. E depois potenciais outros tratamentos não farmacológicos que possam existir. Legal. Bom, primeiro assim, né, falando geral do TDAH, é um tema que eu gosto muito. Durante o doutorado, junto com doenças neurodegenerativas, eu já fazia pesquisas com modelos de TDAH e cafeína, né? Então, o nosso grupo foi um dos pioneiros, né, no mundo, lá em 2005, a publicar os primeiros trabalhos de modelos animais de TDAH, estudar mecanismos de benefício da cafeína. Eu basicamente, assim, abortei, né, não segui pesquisando essa linha, foquei mais em doenças neurodegenerativas. E por esses contextos, né, que a vida vai nos presenteando, eu tive um filho com um diagnóstico de TDAH. Olha só. E aí veio um grande interesse, né? Assim, veio uma grande motivação. Uma grande motivação. Então eu já tinha, claro, isso em sala de aula, né? Se deparando com isso. Sempre muito interesse, né, em saber sobre isso. Mas claro, quando você tem na sua casa, né, uma criança de 7, 8, 9 anos com diagnóstico de TDAH... Você volta, né, a ser estudante, ler, pesquisar, ir em congressos e voltar a fazer pesquisas, né? Então foi ali que eu realmente resgatei essa linha de pesquisa do TDAH, e inclusive com a própria cafeína e também com exercício físico, né, como eu mencionei aí. Mas então, assim, por mais do que, né, assim, a manifestação comportamental de alguém que tem o TDAH chame muita atenção a questão da hiperatividade, né? Parece que tem algo em excesso, né? Então, as pessoas que são leigas pensam assim, a medicação para alguém que tem o TDAH é usar um calmante, algo que tem que acalmar essa pessoa. Só que aí você vai estudando e entende que, do ponto de vista da neurobiologia, né, essa hiperatividade, a desatenção, ela está associada a um déficit, né? Um déficit de neurotransmissão da dopamina. E aí, então, assim, tem algumas hipóteses para explicar isso, né? Então, assim, a mais pesquisada é que as pessoas que têm né, o TDAH, eles teriam um grande aumento no número de transportadores de dopamina, né? Então, para quem não entende bem o que é isso, bom, seu neurônio produz dopamina, libera essa dopamina para atuar em outros neurônios. E como é que essa neurotransmissão acaba? Muito através do mecanismo de recaptação, né? Então, o próprio neurônio que produz a dopamina e libera, ele consegue captar de volta, através desse transportador. E no TDAH você tem um excesso desses transportadores. Então, a lógica é, o neurônio libera a dopamina, mas rapidamente já recapta. Não dá tempo dela fazer as funções. Né? Ela fica em pouco tempo, em baixas concentrações, em algumas áreas do sistema nervoso central. A mais estudada é a nível do córtex pré-frontal, né? Então, essa área associativa, de planejamento, né? De tomada de decisão. Então, esse déficit de dopamina, né, compromete, então, essa tomada de decisão, né, no indivíduo com TDAH. E aí é justamente esse o alvo né, e a lógica do tratamento farmacológico. Então, o que você usa... né, assim, a medicação mais utilizada, o metilfenidato, né, o pessoal conhece muito pela Ritalina, né, mas existem diferentes apresentações comerciais do metilfenidato. Qual que é o alvo do metilfenidato? Ele justamente bloqueia esse transportador de dopamina, né? Então a lógica é, eu tenho um neurônio que está com um excesso de transportador, captando muito essa dopamina, e aí eu vou, com a medicação, bloquear esses transportadores. Então, o neurônio, quando liberar a dopamina, não vai conseguir recaptar tão rapidamente, né? Ela vai ficar mais tempo ali fazendo seu efeito. Então, essa é a lógica do tratamento farmacológico. E é interessante que a gente consegue isso também com o exercício físico, né? Eu não estou querendo assim, fazer
né, uma avaliação clínica. Então o exercício ele pode substituir a medicação? Depende, né? A gente sabe que nem todos os pacientes com o TDAH também vão utilizar a medicação, né? Tem critérios, tem escolhas, mas a gente tem trabalhos então mostrando que o exercício, primeiro, potencializa o efeito da medicação. Isso já é muito interessante, né? Você pode usar doses menores da medicação, menos efeitos adversos, se associa com o exercício. E a gente tem evidências, né, de que, em modelos animais, né, que se você introduzir esse exercício muito cedo, jovem, animais jovens, né, porque essas alterações dopaminérgicas, elas vêm desde o desenvolvimento. É uma doença do neurodesenvolvimento. Do neurodesenvolvimento, né? Então são alterações que estão ocorrendo lá durante a gestação, né? Seja um estresse, contato com alguma substância psicotrópica, né, um fator genético que afeta o desenvolvimento cerebral. E se você pegar animais na adolescência e colocar para fazer exercício físico, né, ele mexe com esse desenvolvimento, né? Você consegue, por exemplo, alterar essa questão dos níveis de transportadores. Isso a gente já mostrou, né? Que o exercício físico ele normaliza os níveis dos transportadores de dopamina. E professor, assim, eu sei que talvez essa pergunta eu deveria fazer para um bioquímico, mas caso o senhor tenha a ideia, beleza, então você tem o neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico, a dopamina vai ser liberada aqui, num paciente com TDAH, teoricamente, vai ter mais transportador que vai recaptar rápido a dopamina, ela não vai fazer a função dela, que funcionalmente seria o manejo de um controle inibitório, atenção, organização e tal, planejamento, o que a gente chama na neuropsicologia de funções executivas, né? Então, beleza, o metilfenidato bloqueia esses transportadores, fazendo com que a dopamina fique mais tempo na fenda. Por qual mecanismo o exercício físico atuaria nesses transportadores? Imagino que seja alguma coisa no neurônio pré-sináptico. Isso. Alguma síntese proteica? Exatamente. Né? Então, a gente tem que entender que esses transportadores de dopamina, transportadores de qualquer neurotransmissor, nada mais é do que uma proteína. Né? E que você consegue, através de diferentes estímulos, modular a síntese, a produção. Né? Inclusive, como ele se apresenta no seu neurônio. Né? Então, você pode, por exemplo, diminuir a expressão dele, como a gente fala. Né? Então, é um transportador que está lá na membrana do neurônio. E o que a gente mostrou é que o exercício ele consegue o quê? Diminuir essa quantidade. Então, provavelmente está mexendo com genes, né? Com reguladores de síntese proteica e que sinalizam para uma redução, né? Tanto da quantidade, mas também da expressão dele ali na membrana do neurônio. Né? Então, é como se o exercício... E aí, claro... É importante falar que isso não é uma resposta aguda. Né? Então, é uma resposta de plasticidade. Então, ela não vem com um único dia de exercício. Né? Então, ela vem com semanas, meses de exercício. No caso do modelo animal, semanas de exercício, ele consegue diminuir. Né? Então, a gente vai lá, usa um anticorpo né? Para que a gente consegue marcar o transportador de dopamina. Então, essa é uma das vantagens, né, de fazer a pesquisa ali em modelos animais. Você consegue visualizar, quanto transportador eu tenho. E eu consigo ver que no animal, primeiro, com TDAH, realmente ele tem mais transportadores, mas quando ele faz o exercício, ele cai. Né, diminui isso. Então, essa é um dos mecanismos. E um outro mecanismo que é interessante é que o exercício físico ele mexe com a plasticidade de todo o sistema dopaminérgico, né? Como você falou, eu tenho um neurônio pré-sináptico que está liberando a dopamina. Qual que é o alvo dessa dopamina lá no neurônio pós-sináptico? São receptores de dopamina. Né? E o exercício físico mexe com a quantidade desses receptores. Né? Então, não é só mexer com o nível do neurotransmissor, é com o alvo dele também, o receptor que ele vai atuar. E o exercício consegue mexer também com esse alvo. Então, é uma resposta bem interessante, né, e duradoura do exercício que a gente observa. Essa disfunção dopaminérgica explicaria por que pacientes com TDAH têm muito mais propensão a vícios, né? Um exemplo clínico que a gente vê na psicologia clínica, duas coisas, professor. E assim, tanto
exemplo clínico por experiência clínica, principalmente quando eu atendia bastante, quanto por alguns dados, algumas evidências em humanos mesmo, dados científicos. Duas coisas bastante comuns em pacientes com TDAH é uso de nicotina e uso de cafeína. Uhum. É gigantesco, cara. É tipo absurdo, assim. O porquê? Legal. O que... E já aproveita por que cafeína? Por que você se interessa com cafeína e TDAH? Qual que é a lógica nesse sistema inteiro aí? Legal. Bom, esse ponto que você levantou é muito importante, né? Porque muitas vezes, assim, os familiares, né, de alguém que tem um TDAH fica muito preocupado ali com o desempenho escolar, né? Com a questão comportamental, e muitas vezes não está alerta para isso, né? E já tem assim, muita evidência científica de que realmente o TDAH acaba sendo um indivíduo que está mais predisposto, né? Principalmente ali na adolescência, quando tiver o contato com drogas, com substâncias psicotrópicas, como você falou aí, o cigarro, a cafeína, mas o álcool também, a cocaína, de avançar para um quadro de dependência. Então isso assim, é bem robusto a literatura a esse respeito. Bom, uma das explicações como nesse indivíduo ele tem uma hipofunção dopaminérgica, né, em diferentes áreas, muitas vezes ao utilizar essa droga, seja a nicotina, seja a cafeína, a cocaína, por mais que elas tenham diferentes mecanismos, né, alvos diferentes no sistema nervoso central, elas compartilham, né, um efeito que é aumentar a neurotransmissão dopaminérgica. Todas elas... Em diferentes níveis, mas compartilham. Exatamente. Né? Então, a nicotina, quando ativa os receptores lá nicotínicos para acetilcolina, tem mecanismos ali de liberação de dopamina. Né? A cafeína, que a gente estuda bastante, é muito interessante que, né, onde é que atua a cafeína no cérebro? São receptores para adenosina, é um neuromodulador, e os receptores para adenosina, eles se associam, né? Eles estão ligados fisicamente, inclusive, com receptores de dopamina. Encostado mesmo. Encostados, assim. Né? Eles formam o que a gente chama de dímeros. Então, se ligam, o receptor da adenosina se liga com o receptor da dopamina e um modula o outro. Olha só. Né? Então, quando eu bloqueio o receptor para adenosina usando cafeína, eu aumento a sensibilidade para dopamina no seu receptor. Né? Então, é como se eu tivesse com a cafeína, né, aumentando a sinalização dopaminérgica. Tá? A cocaína, né, que também assim, é um fator de preocupação em alguém que tem TDAH, o principal alvo da cocaína é bloquear quem? O transportador de dopamina. Uhum. Né? Então ele atua diretamente lá no alvo, né, que está alterado em alguém que tem TDAH. E aí o que acontece na prática? Muitas vezes essa pessoa ela tem a melhora dos sintomas. Uhum. Né? Ao fumar o cigarro, ao tomar o café, ao usar a cocaína, a atenção melhora. Uhum. Né? A hiperatividade melhora. A pessoa consegue aumentar o seu foco. E ela vê ganhos. Né? Ela reforçado, né? Ela tem ganhos comportamentais, ganhos de desempenho. Então, isso não é só numa criança. Né? Claro que a gente está falando assim na adolescência, que a gente sabe que é um período de grande vulnerabilidade para essas drogas, né? Mas mesmo um adulto com TDAH, né? O TDAH existe também em adultos. Quando ele utiliza essas substâncias, como elas estão melhorando essa função dopaminérgica, alivia os sinais e sintomas do TDAH. E a pessoa, estou desempenhando melhor. Estou conseguindo ter uma rotina melhor. E aí, isso, claro que é um efeito reforçador positivo muito grande e muitas vezes, né, desencadeia num quadro de dependência.